Essa é para quem costuma ter problema de postura. Um tipo de procedimento pode ajudar bastante no chamado alinhamento postural. Posturas erradas e movimentos inadequados podem comprometer até de forma irreversível a coluna. Estas são as principais causas de dores que podem afetar inclusive outras regiões do corpo. Os vícios posturais são adquiridos muitas vezes na infância. Se não tratados, acompanham o indivíduo por toda a vida. Como explica esta fisioterapeuta? Então, a má postura hoje ela pode ser oriunda de várias causas, vários fatores podem trazer os desconfortos, da má postura. Então, pode ser ocasionado por um trauma, uma queda, algum tipo de postura que se adota no trabalho, na escola, nos nossos adolescentes. Então, ao longo do tempo, a gente vem assumindo algumas posturas inadequadas e o corpo vai tendo esses prejuízos, A musculatura vai se fixando nessa postura ruim e aí as consequências, aparecem, no decorrer da idade e as dores são os principais sintomas que vêm incomodar, a pessoa, o paciente ou o cliente que nos procura. Na maioria dos casos é em função da dor, que é o que incomoda mesmo. E você chega num ponto em que diz, não, eu preciso realmente buscar alternativas para ter uma qualidade de vida melhor. A fisioterapeuta diz quais as maiores queixas do público. Bom, o desvio postural mais frequente, na população é a escoliose, que é um desvio, lateral em torção e inclinação da coluna. Mas as queixas também são bem comuns na região da cervical, que é essa região de pescoço, a parte mais alta da coluna, e na região lombar, que é uma região que tem muita carga, que recebe uma sobrecarga muito grande do peso corporal. Então, são as queixas mais comuns em relação à postura. Porque, na verdade, o nosso eixo de sustentação é a coluna. Então, se você tem um desvio na coluna, aí você vai ter assimetria de ombro, de quadril. Algumas pessoas precisam, inclusive, usar compensação, de palmilhas, em função de desvios posturais, que advêm da coluna. Felizmente, alguns vícios posturais possuem tratamentos eficazes com resultados rápidos. Bom, o hábito, a prática de atividade física regular com um bom acompanhamento é o que se tem de melhor em relação à prevenção de uma má postura, tá? Mas em muitos casos, só a prática de atividade física não é suficiente. Então, se existe realmente um desvio postural instalado, se existe uma queixa, uma lesão na estrutura, numa questão articular, numa questão principalmente na coluna vertebral, que é nosso eixo de sustentação, é quem mais sofre com a má postura, realmente é a nossa coluna. Então, aí a gente precisa realmente buscar um tratamento mais específico, mais direcionado para essa correção postural. Em alguns casos, a gente consegue reverter completamente o quadro, em outros não, mas a gente consegue estabilizar, melhorar, a condição. Então, vai depender muito da situação do paciente, do cliente que busca essa correção, o estágio, de como já está essa má postura, enfim. Mas o tratamento, ele é possível sim, com excelentes resultados, O que se mais indica hoje em relação a essa correção postural é a RPG, que é a Reeducação Postural Global, tá? E uma atividade física com uma boa orientação, que aí pode ser um pilates, pode ser uma própria academia, mas desde que tenha um bom acompanhamento com um profissional especializado para tratar daquele tipo de correção.